Olha, eu acho assim, eu não aceito assim pessoas que... Tem pessoas que, eu falo assim, tem pessoas que tá levando ali, apanhando do marido e tá aceitando ele. Hoje mesmo eu tava falando isso. Falei, a pessoa só aceita isso porque quer. Ah, mas ela ama. Não, filha, tem que dar um basta. Tem que dar um basta, você não vai poder ficar apanhando. Eu não fico. Eu não fico apanhando. É assim, filho, porque a gente não pode aceitar mais essas coisas, não. Tem gente que tá apanhando, tá levando, ah, mas é porque, ai, ele vai tirar tudo, ele não vai me dar as... Não, ué, vai trabalhar, né? Tem tanta coisa para você fazer, filho, serviço. Você vai trabalhar. Mas é isso aí. Meu nome é Leonice, né? Sou paranaense. Eu vim de lá com 11 anos. Eu vim trabalhar aqui numa casa de família, porque quando a gente morava lá no Paraná, aí tinha meus pais, tinha muito conhecimento com uma pessoa daqui de São Paulo, através de um vereador de lá, que tinha essas irmãs aqui. Então minha irmã veio primeiro trabalhar na casa dessa família. Aí depois, aí quando ela foram lá e perguntou se tinha mais outra pessoa para trazer, aí eu vim. Aí foi quando eu fiquei trabalhando na casa dessa família. Aí meu pai tinha as coisas lá, a fazenda dele. Só que daí, o que que aconteceu? Ele levou meu irmão, que ele tinha problema de doença, aí ele levou meu irmão para poder fazer as coisas para ele. Então, tipo assim, para vender as coisas para ele, então ele fez uma procuração e deu pro meu irmão. Na primeira vez que ele foi vender as coisas, ele foi e vendeu direitinho, fez tudo certinho. Na segunda vez, ele passou um mês sem voltar para casa. E o que que aconteceu? Meu pai lá perdeu tudo, porque tinha boia fria para pagar, aqueles que vai de caminhão. Então tinha o pessoal que trabalhava, que não podia fazer nada, porque ele ficou sem dinheiro para pagar eles. Então o que que ele teve que fazer? Vender tudo que tinha lá, para pagar essas pessoas que estavam devendo. Aí foi quando a minha mãe falou, então vamos para São Paulo. Aí eles vieram para São Paulo. Aí chegou aqui em São Paulo, meu pai, eu acho que pela tristeza que ele ficou de perder essas coisas tudo, aí ele foi ficando doente, doente, doente. Aí acabou falecendo, né? E a minha mãe com a gente, né, com os filhos, e começou a fazer. Ela era o homem da casa, né? E a gente, assim, tinha minhas irmãs maiores, mas eu não tinha ainda de 16 anos, 17. Então, mas eu ajudava ela em tudo. Aí o que que aconteceu? Aí aconteceu isso. Aí minha mãe também... Aqui nós viemos morar lá na Jardim Brasil. Nós moramos lá no Jardim Brasil, depois moramos na Vila Medeiros, né? Que daí depois fomos para a Vila Medeiros. Aí a minha mãe, nesse tempo, ela teve que comprar um barraco, porque estava saindo, sabe, umas casinhas do Maluf? Aí estava saindo umas casinhas do Maluf, aí ela comprou esse barraco. Aí com 15 dias, porque essas casinhas já estavam, era um cômodo só. E tinha os fundos. Aí, aí ela pegou, foi nesse barraco. Com 15 dias ela pegou a chave, né? E ela ficou depois ela foi aumentando, né? Que era até de gesso. Esse primeiro do Maluf era gesso. Aí ela começou a construir, né? Isso. Aí depois o que que aconteceu? Aí minha mãe depois também veio a falecer. E nesse tempo que ela faleceu, eu estava com... eu estava com 2 meses de gravidez. Que era... Quantos anos você tinha? Eu estava com 29 anos já. Aí eu estava grávida, né? De 2 meses, que é o meu filho. E aí depois, passando, que ele nasceu em 90, em 91, aí eu tive minha filha Aline. Aí depois disso, em 2007, o pai deles teve um infarto, faleceu. E eu comecei a ser pai e mãe deles, né? Então eles
até o ensino médio eu nunca deixei eles trabalhar. Eu trabalhava, pagava para olhar eles, né? E era assim, eu não tinha nem folga. Eu vendia todas as minhas férias porque eu não tinha condições de deixar os dois, né? E ia faltar. Aí eu comecei a trabalhar de cozinheira, trabalhei 16 anos nesse lugar, em um restaurante, trabalhei 16 anos, era serve-serve. Aí para manter eles, né? Nunca deixei faltar nada para eles. Eu sempre fui trabalhadeira, nunca tive preguiça de nada. Nunca tive, sabe? Se você falar para mim assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, sabe? Eu sempre fui assim, eu falo assim, eu sou forte, assim, tem que ser forte, né? Aí depois, através disso, aí meus filhos foram crescendo, cada um entrou nesses trabalhinhos que está tendo agora de jovem aprendiz. Então, um trabalhava num lugar, outro trabalhava, o Leandro trabalhava no Nipo Brasileiro, a Lina trabalhava numa creche aqui em Santana. Então, foi evoluindo. Aí eles começaram a trabalhar, sentir o gosto do dinheirinho, né? Aí, e o Leandro, ele tinha mania, assim, de ir pra vir aqui pro centro, nesses barzinhos, sabe? E eu tinha muito medo, porque ele chegava sempre 3 horas da manhã, 3 e pouco. Aí foi quando eu conheci o movimento, sabe? Eu conheci o movimento, aí eu vim conhecer, sabe? Para ver como é que era. Eu gostei, amei, sabe? E foi apresentado, assim, os lugares, assim, as ocupações, tudo. E eu falei assim, Leandro, já que você vai para lá, para esse lugar, vou arrumar um lugar para mim, né? E eu pagava lá e eu saí de lá porque eu pagava aluguel. Eu pagava um aluguelzinho assim, e para mim já era um pouquinho muito, porque era só eu, né? Aí eu peguei e vim, foi quando eu conheci o movimento. Aí eu vim em 3 reuniões do grupo de base, comecei a entender bem, sabe? O que era o movimento, né? O que era tudo do movimento. Aí foi na 3ª vez, a dona Carmen já me deu um espaço no Cambridge, mas só que eu tinha que mudar na segunda. Ela me deu no domingo. Na segunda eu tinha que mudar. E nesse tempo eu trabalhava no supermercado dia de cozinheira. Aí o que aconteceu? Aí eu cheguei lá, na segunda-feira eu falei, eu preciso de mudar e não tem como. E lá é franquia, né, que fala, né, quando... Aí ele pegou e falou, não, dona Alice, não precisa se preocupar não, o caminhão tá aí, ó, pode pegar e... E foi uma coisa assim tão... Aí eu fui lá, fiz a minha mudança, na segunda-feira de tarde eu já estava mudando. O caminhão supermercado? Sim. E aí começou, sabe? Aí a gente começou ali fazer as coisas, que nem quando nós chegamos ali no Cambridge, não tinha água, você tinha que descer embaixo para pegar as coisas, para poder lavar roupa, para pegar uma água, essas coisas, né? Luz, estava instalando ainda. Aí começou, aí depois que estava tudo já... Aí começou a ter a padaria, né? Teve uma padaria lá que a gente comecei a fazer bolo que eu nem sabia. Tive que aprender porque eu não gostava de fazer bolo, porque eu não gostava de ovo. O cheiro do ovo do bolo. Então, como eu não gostava, se eu via os outros fazer, eu não comia. Por causa do cheiro do ovo. Mas depois, quando eu comecei a fazer o bolo, que eu comecei a pegar gosto. Agora não, filho. Aí eu faço bolo, eu não ligo mais pro ovo. Antigamente o negócio era o ovo. Aí foi quando nós começamos. Aí fiquei um tempo, lá uns 3 anos a gente trabalhando, fazendo. Aí depois quando ele já teve a reforma, né? Mas foi luta antes, sabe? Luta mesmo, assim, da gente ficar assim, tem hora que você faz assim. Se você não pegar com força assim, você não consegue, mas... O que você lembra dessa época? Luta dessas boas para lembrar assim? Nossa, a gente ia para esses lugares aí onde que tinha esse pessoal de reunião que a gente fazia, sabe? A gente saía muito. Era muita coisa que a gente tinha, né? Como é que era o nome mesmo que a gente vai, assim, sem breia, né? Esses negócios. E tem aquelas reuniões que a gente ia na Câmara Municipal, a gente ia na Prefeitura, a gente acampava, sabe? Fazia acampamento de uma semana, cozinhava, levava para o pessoal comer. Então era uma coisa assim terrível. A gente tem que
Mas se a gente não lutar, a gente não consegue nada. 121 famílias. É 121 famílias lá no Cambridge. Olha, a maioria, assim, tinha bastante homem, mas eu acho que a maioria era mulher, sabia? Que a mulher, ela luta mesmo, ela vai atrás das coisas, né? Agora o homem já é mais sossegado, então tinha mais mulheres. Mais mulheres. Mas foi uma luta que valeu a pena, entendeu? A minha infância no Paraná, eu falo assim, que o que eu lembro, eu não trabalhava assim, que nem minhas irmãs iam colher algodão, sabe? Elas iam cortar alfafa, sabe? Colher café. Vocês estudavam na época? Estudava. Então, nesse tempo aí, para mim foi uma coisa maravilhosa, que eu sempre falo para minhas irmãs. Aí a minha irmã ainda até fala assim, mas você não apanhava, você não era nisso, não era aquilo. Porque lá era tipo a fazenda, e a escola era na fazenda, né? Então, eu falo assim, passagens assim, que nem 7 de setembro, que é histórico, né? 7 de setembro, esses negócios que eram históricos, que nem de 7 de setembro mesmo, eu lembro que eu desfilava, mas eu ia no carro, sabe? Representando o café, representando o algodão, representando essas coisas. Quando tinha desfile, sabe? Então era uma coisa maravilhosa. E eu lembro que é difícil essas coisas aqui, que nem assim as festinhas de lá, 7 de setembro, tinha aquele negócio de você sair, desfilar mesmo. Porque eu saía, porque isso aí acontecia na cidade, que era em Bandeirantes, e a gente morava já na roça. Aí eu ia um dia antes, a gente ficava lá em hotel, sabe, para poder no outro dia ter apresentação. Aí eu ia com a professora, então eu falo, por isso que eu falo. Esse tempo para mim, de criança, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, foi muito bom, muito bom. E assim, e as minhas irmãs, elas sofreram muito, porque elas se levantavam de madrugada, gente, para poder ir trabalhar. E também tinha outra também, que eu lembro que eu fazia, eu ia levar almoço para eles na hora certa, porque lá o almoço deles, dos trabalhadores de lá, é 9 horas da manhã. Quando é 9 horas da manhã é o almoço. E quando é meio-dia e pouco, até 1 hora, o café. Aí depois umas 4, eles já vão também embora, né? Mas era uma coisa maravilhosa, da minha infância. Agora, das minhas irmãs foi muito triste, porque elas trabalhavam muito. Porque elas eram mais velhas, né, assim. Mas eu já fazia também tudo. Eu andava de cavalo, eu coisava carroça, eu pequena. Com 11 anos. Eu pegava cavalo, eu ponhava os arreios, apertava, eu não aguentava, eu pendurava. Mas eu fazia tudo isso. Então, essa parte, meu pai já achava que eu era ágil para ele ali. Aí tinha a alfafa, que nem a alfafa lá quando coisava, era uma madeira, e ali no meio tinha um negócio assim, aí eles ponhavam a alfafa ali, e já saía enfardado aquilo, sabe? Aí o cavalo começava a rodar. E conforme ele ia rodando, aquele negócio ia virando, e a prensa, tipo uma prensinha assim, ia prensando. Aí saía aqueles fardos, né? Então ali eu fazia, essa parte aí eu fazia, eu era pequena, mas eu fazia. Então era coisa assim que não precisava de eu estar no meio de arroz, para coçar, sabe? No meio desses negócios que coça. Essa parte eu fazia. Então para mim eu falo que a minha infância não foi uma infância ruim, não. Foi uma infância... Foi uma coisa mais difícil para você, então. E quando a gente veio para São Paulo, eu vim trabalhar como doméstica, né? Aí eu vim... Você trabalhava com 11 anos como doméstica? Doméstica, assim, mas era assim. Eu cuidava de 2 meninos. A mulher ia trabalhar, que era a irmã dessa patroa da minha irmã. Aí eu olhava eles, fazia o que eu sabia. Ela não ligava muito, ela queria mais que cuidasse dos meninos. Na hora da escola, levar eles no horário. Era isso que eu fazia, levava no horário, depois eu ia buscar. Porque isso aí eu tinha a responsabilidade de pegar, buscar. Só que eu era bagunceira, eu vinha brincando, tacando pedra pela rua, sabe? Fazendo arte, né? Fazendo arte, mas eu fazia as coisas direitinho. E aí foi isso. E agora, depois que a gente está no Cambridge, aí que agora eu vou voltar.
Aí saímos de lá para a Reforma, aí eu vim aqui para a cozinha 9 de julho, comecei a trabalhar aqui, eu fico direto, aqui eu falo que é minha casa, eu chego aqui eu falo que é minha casa, eu chego ali na cozinha, é minha casa, gosto de cozinhar, gosto de fazer minhas coisas. Aqui, agora, a gente cozinha para 80 alunos da escola da cidade, que é uma faculdade, né? Então aqui eles almoçam de terça, quarta e quinta. E tem o pré-preparo do almoço. Se é um chefe que vem, que ele tem muita coisa no cardápio dele, a gente começa a pré-preparação na sexta. Aí se não é tão muita coisa, a gente começa no sábado, almoço do domingo, que seria. Aí a gente começa no sábado, com pré-preparo, legumes, corte, tudo, sabe? Marinada, se for carne, se for frango, aí o corte. Aí quando é no domingo é a finalização, que é o presencial. E rola um evento aberto para o público e todo mundo pode chegar, vir, almoçar. Isso há muitos anos. Vocês fazem esse evento? Já faz muitos anos. Eu aprendi a cozinhar com a minha irmã. Eu fui trabalhar com ela. Nesse restaurante que eu trabalhei 16 anos, eu fui trabalhar com ela, ajudante dela. Aí eu comecei a trabalhar de ajudante, lavava uma salada, sabe? Ajudava ela numa coisa, mais na salada e louça, né? Só que eu sou muito... você está fazendo uma coisa, mas você pensa que eu não estou olhando, eu estou olhando tudo que você está fazendo ali. Aí passou tempo, a minha irmã trabalhou 9 anos nesse lugar. Aí teve um tempo lá que ela brigou, acho que com o patrão, não sei o que foi que ela falou para ele. Aí ele chegou para mim e falou, ô Nice, eu falei, oi. Ele falou assim, a sua irmã, não sei, eu acho que eu não vou querer mais ela, tudo. E aí, você assume o lugar dela? Na hora eu fiquei assim, pensando, eu falei, mas... Eu fiquei triste, porque eu falei assim, mas ela vai ficar triste comigo, né? Eu falei ainda para ele. Falei, ela vai ficar triste comigo, mas eu assumo. Aí pronto, aí na primeira semana, assim, você vai fazendo as coisas assim, você medo de errar o sal. Mas daí passou, filho, passou uma semana. Aí eu fiquei 16 anos no lugar dela. Olha, eu acho assim, é o amor, sabe? É o amor, sabe, para fazer as coisas para as pessoas assim, que eles venham gostar, se agradar, sabe? Quando eu chego aqui, você acredita que tem vezes que a dona Carmen fala assim, um prato para mim, um prato diferente assim, que eu não... Você acredita que eu deito, eu levanto, aí eu venho para a cozinha, aí eu começo a fazer aquele prato. Parece que eu já sabia. Então, teve uma vez, eu fiz um maxixe, eu nunca tinha feito maxixe com camarão, sabe? Aí eu falei assim, ela tinha pedido para fazer isso. Aí eu falei, mas rapaz, como que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei na cozinha e comecei a pôr. Eu ainda falei para a Miriam assim, Miriam, vai isso nesse maxixe, vai isso. Ela falou assim, vai isso, vai. Era dendê, leite de coco, né? O camarão, o maxixe. E eu comecei a fazer tudo. Menina, eu fiz esse maxixe. Quando a Ana Carmen falou assim, que ela chegou, ela falou que estava melhor do que o que ela faz. Eu falei, mas rapaz, eu falei, e é coisa assim, é o amor. Eu tenho tanta vontade de fazer as coisas. Eu chego aqui tranquila. Você pode ter 1000 pessoas para comer, eu cozinho normal. Põe uma panela aqui, põe outra ali, senão eu já puxo 2, sabe? É para tantas pessoas, já puxo 2, põe uma aqui, outra aqui. E eu não fico muito mexendo mais, por causa que o meu braço agora, fia. Eu não consigo mais ir, porque de tanto fazer, que nem agora mesmo minhas mãos estavam tudo dando cãibra. Só de eu cortar uma carne ali para poder salgar. Aí eu começo a fazer, filho, e quando eu vejo já está pronto, sabe? Que nem ontem eu estava sentada ali junto com um rapaz, ele é da oficina de arte. E aí ele veio, ele estava sentado comigo almoçando. Aí ele pegou e falou assim para mim, esse chuchu seu tá tão gostoso. Aí eu falei assim, a gente faz as coisas com amor, né? Eu falei bem assim para ele. E ele falou assim, o pessoal fala que chuchu não tem gosto de nada, tem gosto de água, tem gosto disso, tem gosto daquilo. Eu falei assim,
tudo que você pôr tempero, fica bom. Se você pôr tempero nas coisas, fica bom. Não adianta você também cozinhar um chuchu na água e querer comer e achar que ele está gostoso. Ele não está gostoso. Ele vai estar cheio de água, porque você tem que fazer ele mais no bafo, né? Que daí ele fica o normal. Agora, se você cozinhou na água, ele vai ter gosto de água. Aí ele comeu, ele estava feliz, que ele falou que não comia carne nenhuma. Eu falei, mas o que tem aí dá para o senhor ficar bem satisfeito, né? Porque tinha abóbora, tinha chuchu, né? Aí tinha batata doce, tinha as coisinhas que ele não podia comer. Eu fiz um negócio de abobrinha ali, como que é o nome? Aí eu fiz um prato lá do negócio de abobrinha, com uva passas, né? Esse negócio, então ele comeu aquilo, ele amou, ele falou como eu fazia, sabe? Eu acho interessante, porque é o tempero, filho. Se você pôr tempero, não tem comida. Mas só que tem assim, tem pessoas que tentam fazer, mas não fica o gosto da pessoa. Se eu estou fazendo uma comida, o outro vai querer fazer igual. Sim. Tem pessoas que não conseguem, né? Tempero é uma arte. Não consegue, não fica só, igual. Não é só jogar sal. E nem, né, E não precisa de você usar tanta coisa. Uma pimenta preta, né? Né? Aquelas pimentas de calabresa. Essas coisas aí é o que vai pegar um gosto. Não gosto de usar muito esse negócio de curry, esses negócios, né? Sim. Não gosto, gente. Aqueles arroz amarelo. Eu gosto do arroz branco. Sabe, não é mais. É bom. Domingo mesmo tinha um arroz amarelo desse. Eu falei, faz o meu branco. Não gosto, gente. É ruim. É ruim, eu não gosto. Um sonho. Olha, gente, eu tenho um sonho sim, mas... Ai, meu Deus. Meu sonho é assim, olha, deixa eu falar. Eu tenho 62 anos, sabe? Eu sempre trabalhei, eu sempre falo pra Deus, assim, eu sempre trabalhei. Sabe, assim, de você conhecer a cidade. Eu não conheço lugar nenhum, gente, assim. Tem vezes que eu falo assim, eu quero conhecer Bahia, quero conhecer... Eu não conheço nada, sabe? Tirar assim Sabe, assim, você livre, sair assim, viajar, sabe? Conhecer Salvador, conhecer esses lugares assim. Que eu falo o meu sonho, porque o meu sonho era ter uma casa, eu já tenho, né? Agora eu quero, sabe, aproveitar pelo menos esse resto assim, sabe? Para você curtir, sabe? Nem se não for para fazer nada assim, mas para você conhecer. Aí eu quero conhecer Salvador, sabe? Quero conhecer Salvador assim para me ver. Sei lá, porque o pessoal fala que é tão gostoso lá, é uma cidade animada, né? Que sempre está tendo festa. E eu quero conhecer, gente. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de andar certa, sabe? Assim, sempre gostei de nada do que é dos outros. Sempre a gente trabalha para isso, né? Sempre a gente trabalha para ter alguma coisa. Que nem, eu falo assim, que nem a gente pequeno, que nem esse pequeno ainda. Sempre tem que estudar, né? Eu falo assim, eu estou mandando para eles. Eles têm que estudar, sabe? Eu falo assim, que nem ele está em casa lá, tem vezes que chega lá, eu falo assim, por que vocês estão fazendo essa coisa? Por que vocês não estudam? Pega o caderno, vai ler um pouco. Livros. A gente tem alguma coisa hoje porque é livros. Eu falo assim para que nem Dona Carmen, eu falo para ela assim, Dona Carmen, você fala lindo, você fala tão bonito, você não erra nada daquilo que você vai falar. Tudo que pergunta para você, você pá, a resposta. Mas é por quê? Aí ela falou para mim, Nice, é só você ler. Lê. Tá em casa, pega um livro, lê. Sabe? Ali você nunca vai errar. Você não vai errar. Se você está lendo ali, você não vai errar, gente. Pode passar. E você aprende. Tudo que perguntar para você, você vai ter a resposta. Entendeu? Aí você vai ter a resposta de tudo.
Não é que a gente fala bonito, né? A gente tem que ter aquela experiência, né?